Relatório de Pilatos enviado a Tibério César e a sentença condenatória de Jesus Cristo. Relatório de Pilatos a Tibério. Sobre o novo personagem que surgiu em Jerusalém. Capítulo 1. Naqueles dias que se seguiram à crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, ao tempo de Pôncio Pilatos, governador da Palestina e da Fenícia, estas memórias foram compostas em Jerusalém em referência ao que os judeus fizeram contra o Senhor. Pilatos, então, juntamente com a sua correspondência particular, enviou este relatório a César. Ao excelentíssimo, piedosíssimo, diviníssimo e muito terrível César Augusto, do governador da província oriental, Pilatos. Excelência, o relatório que lhe farei procede do fato de sentir-me coibido pelo temor e pelo tremor. Pois já sabeis que nesta província que governo, única entre as cidades quanto ao nome de Jerusalém, o povo judeu em massa entregou-me um homem chamado Jesus, acusando-o de muitos crimes que não puderam demonstrar com suficientes razões. Havia entre eles uma facção, inimiga de Jesus, porque Jesus dizia-lhes que o sabate não era dia de descanso nem de festa para ser guardado. Ele, efetivamente, operou muitas curas nesse dia, devolveu a visão a cegos e a faculdade de andar a coxos, ressuscitou os mortos, limpou os leprosos, curou os paralíticos, incapazes de ter impulsos corporais ou ereção de nervos, mas somente voz e articulações, dando-lhes forças para andar e correr. E extirpava qualquer enfermidade somente com o uso de sua palavra. Outra nova ação mais assombrosa, desconhecida entre nossos deuses, ressuscitou um morto de 4 dias somente dirigindo-lhe a palavra. E é de se notar que o morto já tinha o sangue coagulado e estava putrefato por causa dos vermes que saíam de seu corpo e exalavam um mau cheiro de cão. Vendo-o, então, imóvel como estava no sepulcro, ordenou que o se levantasse e corresse, e ele, como se não tivesse um mínimo de cadáver, mas fosse como um esposo que sai do quarto nupcial, assim saiu do sepulcro, transbordante de perfume. Capítulo 2. E alguns estrangeiros, totalmente endemoniados, que moravam nos desertos e comiam suas próprias carnes, conduzindo-se como bestas e répteis, também a eles tornou-os honrados cidadãos, fê-los prudente com a sua palavra e preparou-os para serem sábios, poderosos e gloriosos e para confraternizarem com todos os que odiavam os espíritos imundos e perniciosos que habitavam neles anteriormente, os quais arremessou nas profundezas do mar. Capítulo 3. Além disso, havia outro que tinha a mão seca. Melhor dizendo, não somente a mão, mas toda a metade do seu corpo estava petrificada, de maneira que não tinha nem a figura de um homem nem dilatação de músculos. Também este foi curado com somente uma palavra e ficou sadio. Capítulo 4. Havia uma outra mulher com problemas hemorrágicos, cujas articulações e veias estavam esgotadas pelo fluxo de sangue, a tal ponto que já nem sequer se podia dizer que tinha um corpo humano, mas se assemelhava a um cadáver. Havia ficado até sem voz. Tal era a gravidade de seu estado que nenhum médico do território encontrou uma forma de curá-la, ou sequer de lhe dar uma esperança de vida. Certa vez Jesus passava por ali em segredo e a mulher, retirando forças da sombra dele, tocou, por detrás, a fimbre de sua túnica. Imediatamente sentiu uma força que preenchia seus vazios, e como se nunca tivesse estado doente, começou a correr agilmente em direção a Cafarnaum, sua cidade, caminhando de tal forma que quase igualava qualquer pessoa que percorresse de uma só vez 6 jornadas. Capítulo 5. Isto que acabo de relatar com toda a ponderação, Jesus fez num sabate. Além disso, operou outros milagres maiores do que estes, de maneira que chego a pensar que suas façanhas são superiores àquelas que fazem os deuses venerados por nós. Capítulo 6. Este, pois, é aquele a quem Herodes, e Arquelau, e Filipo, Anás e Caifás, entregaram-me para que eu julgasse. E assim, embora sem haver constatado de sua parte nenhum tipo de delito ou má ação, mandei que o crucificassem depois de submetê-lo à flagelação. Capítulo 7. E enquanto o crucificavam, sobrevieram algumas trevas que cobriam toda a terra,
deixando o solo obscurecido em pleno meio-dia e fazendo aparecer as estrelas, as quais não resplandeciam. A luz parou de brilhar, como se tudo estivesse tingido de sangue, e o mundo dos infernos foi absorvido, e com a queda dos infernos, até mesmo o que era chamado santuário desapareceu da vista dos próprios judeus. Finalmente, pelo eco repetido dos trovões, produziu-se uma fenda na terra. Capítulo 8. E quando ainda o pânico se fazia sentir, apareceram alguns mortos que haviam ressuscitado, como testemunharam os próprios judeus, e disseram ser Abraão, Isaque, Jacó, os 12 patriarcas, Moisés e Job, e como eles diziam, os primeiros dos que haviam falecido 3.500 anos antes. E muitíssimos deles, que eu também pude ver que apareceram fisicamente, lamentavam-se por sua vez, por causa dos judeus, pela prevaricação que estavam cometendo, pela sua perdição e pela perdição de sua lei. Capítulo 9. O medo do terremoto durou desde a sexta hora até a nona hora da sexta-feira. E ao chegar à tarde do primeiro dia da semana, ouviu-se um eco vindo do céu, que por sua vez adquirira um resplendor 7 vezes mais vivo que todos os dias. Na terceira hora da noite chegou a aparecer o sol, brilhando mais que nunca e embelezando todo o firmamento. E da mesma forma que no inverno os relâmpagos sobrevêm de repente, assim também apareceram, subitamente alguns varões, excelsos pelas suas vestes e pela sua glória, que tinham vozes semelhantes ao soar de um enorme trovão, dizendo: Jesus, o que foi crucificado acaba de ressuscitar. Levantai do abismo aqueles que estão presos nas profundezas do inferno. E a fenda da terra era tamanha que parecia não ter fundo, já que deixava ver os próprios fundamentos da terra, entre os gritos daqueles que estavam no céu e passeavam fisicamente no meio dos mortos que acabavam de ressuscitar. Aquele que deu vida aos mortos e acorrentou o inferno dizia: Dai este aviso aos meus discípulos, ele segue à vossa frente até a Galileia. Ali poderão vê-lo. Capítulo 10. Durante toda aquela noite a luz não deixou de brilhar. E muitos dos judeus pereceram absorvidos pela fenda da terra, de maneira que no dia seguinte grande parte dos que haviam estado contra Jesus já não estavam ali. Outros viram aparições de ressuscitados que nenhum de nós havia visto. E em Jerusalém não ficou nenhuma só sinagoga dos judeus, pois todos desapareceram naquele terremoto. Assim, estando fora de mim devido àquele pânico e tolhido ao extremo por um horrível tremor, fiz para Vossa Excelência o relatório escrito do que meus olhos viram naqueles momentos. E além disso, rememorando o que os judeus fizeram contra Jesus, remeto este relatório à vossa divindade, ó Senhor. A sentença condenatória de Jesus Cristo. Esta sentença encontra-se gravada numa placa de cobre, e em ambos os lados lê-se estas palavras: uma placa igual foi encaminhada para cada tribo. Foi encontrado dentro de um antigo vaso de mármore branco durante escavações realizadas em Áquila, reino de Nápoles, no ano de 1820, pelos comissionários de artes que acompanhavam o exército francês, após a expedição de Napoleão. O vaso encontrava-se dentro de uma caixa de ébano na sacristia dos Cartuchos, próximo a Nápoles. Atualmente encontra-se na capela de Caserte. A tradução a seguir, feita a partir do original em hebraico, foi realizada pelos membros da Comissão de Artes. Após muitas súplicas, os cartuchos conseguiram que a referida placa não fosse levada para a França, como reconhecimento dos inúmeros serviços que prestaram ao exército francês. A sentença de Jesus. No ano 17 do Império de Tibério César, a 25 do mês de março, na santa cidade de Jerusalém, sendo sacerdotes e sacrificadores de Deus, Anás e Caifás, Pôncio Pilatos, governador da Baixa Galileia, sentado na cadeira principal do pretório, sentencia Jesus de Nazaré a morrer em uma cruz, com outros 2 ladrões, afirmando os grandes e notórios testemunhos do povo que Jesus é sedutor, é sedioso, é inimigo da lei, chama-se falsamente Filho de Deus, chama-se falsamente Rei de Israel. Entrou no templo seguido por uma multidão com palmas na mão. Pilatos manda então, ao primeiro centurião, Quirilino Cornélio, que o conduza ao local de suplício. Fica proibido a qualquer pessoa, pobre ou rica, de impedir a morte de Jesus. As testemunhas que firmam a sentença contra Jesus são Daniel Robian, fariseu; Jonas Zorobatel,
Rafael Robani. Capeto, homem público. Jesus sairá da cidade de Jerusalém pela porta de Struene. A sentença, tradução íntegra. No ano 18 de Tibério César, imperador romano de todo o mundo, monarca invencível na Olimpíada, na Clíade e na criação do mundo, segundo os números e cálculos dos hebreus, 4 vezes, e da propagação do Império Romano, da libertação da escravidão da Babilônia, sendo cônsules do povo romano Lúcio Pisano e Maurício Pisarico, procônsules Lúcio Balesna, público governador da Judéia, e Quinto Flávio, sob o regimento e governo de Jerusalém, governador gratíssimo Pôncio Pilatos, regente da Baixa Galileia, e Herodes Antipas, pontífices do sumo sacerdote Anás, Caifás, Alite Almael o mago do templo, Roboam Cabel, Franchino centurião, e cônsules romanos e da cidade de Jerusalém Quinto Comélio Sublime Sexto Pontílio Rufo, no dia 25 do mês de março. Eu, Pôncio Pilatos, aqui presidente romano dentro do palácio da arquipresidência, julgo, condeno e sentenço à morte a Jesus chamado pela plebe Cristo Nazareno, e de pátria Galileia, homem sedicioso da lei mosaica, contrário ao grande imperador Tibério César, e determino, e pronuncio, pela presente, que sua morte seja na cruz, e pregado com cravos como se usa com os réus, porque aqui congregando e juntando muitos homens ricos e pobres não parou de causar tumultos por toda a Judéia, fazendo-se filho de Deus e rei de Jerusalém, ameaçando trazer a ruína para esta cidade, e para seu sagrado templo, negando tributo a César, e tendo ainda tido o atrevimento de entrar com palmas, em triunfo, e com parte da plebe, na cidade de Jerusalém e no sagrado templo, e ordeno que meu primeiro centurião, Quinto Comélio, leve publicamente Jesus Cristo pela cidade, amarrado e açoitado, e que seja vestido de púrpura e coroado com alguns espinhos, com a própria cruz nos ombros para que seja exemplo a todos os malfeitores, e com ele que sejam levados 2 ladrões homicidas, e sairão pela porta sagrada, agora antoniana, e que leve Jesus ao monte público da justiça chamado Calvário, onde crucificado e morto fique o corpo na cruz, como espetáculo para todos os malvados, e que sobre a cruz seja colocado o título em 3 idiomas, e em todos os 3, hebraico, grego e latim, diga, Jesus Nazar Rex Judaeorum. Da mesma maneira, ordenamos que ninguém de qualquer estado ou qualificação atreva-se temerariamente a impedir tal justiça por mim ordenada, administrada e executada com todo o rigor segundo os decretos e leis romanas e hebreias, sob pena de rebelião ao Império Romano. Testemunhos da sentença. Pelas 12 tribos de Israel, Rabain Daniel, Rabain, Joanim Bonicar, Barbazu, Sabi Potuclon. Pelos fariseus, Bulo, Simeão, Ronol, Rabani, Mondagu, Bom Curfozu. Pelo sumo sacerdócio, Raban, Nidos, Bom Casado, notários desta publicação, pelos hebreus, Nitambarta, pelo julgamento, e pelo presidente de Roma Lúcio Cestilio, Amásio Gil. Fim.